na lata para vocês. Não vou permitir que faça circo aqui no meu tribunal, diz Moraes, advogado em interrogatório. E ele está ainda trazendo, olha só, olha, não vou permitir. Deu advertência à defesa do Anderson Torres, na oitiva do Freire Gomes, comandante do exército do governo Bolsonaro. E eu fico ouvindo e vendo essas coisas, esse julgamento. Se existe um grau de espetacularização de julgamentos, isso daqui, o Supremo, ele fez um negócio tipo O.J. Simpson nos Estados Unidos. Os caras, eles estão criando essa, né? E esse teatro dantesco e Sté, o que me causa muita estranheza a galera do exército, assim, o alto escalão ali, a Esté sabe muito bem, ela conhece as figurinhas, né? Agora, o que a gente está vendo aqui não é um julgamento, e isso está muito claro. A maneira como ele conduz, e eu estava vendo agora o começo do julgamento, ele estava lendo, os advogados eles sempre fazem em sede preliminar a alegação das nulidades, certo? Então, ele traz ali os elementos fáticos, aí antes de entrar no mérito da defesa, ele fala, esse julgamento é nulo por causa disso. Isso aconteceu e está acontecendo com todas as defesas. Esse julgamento é nulo porque tem parcialidade dos ministros. Esse julgamento é nulo porque não tem foro por prerrogativa de função de todo mundo que está sendo investigado aqui. Devia estar todo mundo na primeira instância. Isso daqui tem nulidade porque falta de acesso às provas obtidas nos autos e tempo de preparação. Tudo coisa que na primeira instância é respeitado. A ideia do foro por prerrogativa de função, inclusive, para o pessoal da nossa audiência você será julgado pelos guardiões da Constituição. O apreço ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, no seu caso, nobre deputado federal ou nobre senador, é que você vai ter todas as suas garantias resguardadas. Essa é a premissa que move o foro especial, o foro privilegiado. Essa é a prerrogativa que move. Não, se a gente deixar na comarca local do lugar onde ele saiu candidato, ele pode sofrer algum tipo de perseguição do juiz de primeira instância. Isso é o que justifica hoje a existência do foro por prerrogativa de função. É um dos principais argumentos e elementos. Para o deputado ou senador não ficar refém de um juiz de primeira instância, hoje ele ficou refém, sequestrado, amordaçado, animalizado por uma Suprema Corte de mafiosos, Carol. Essa tentativa, né, de moralizar o Brasil, que o Moraes não esconde, né? Ninguém faz circo no meu tribunal. O tribunal não é dele. Ele é um servidor público. Ponto. Mas, assim, o que falar de todo esse teatro que a gente está assistindo no STF, né? Exatamente isso. Só quem tem foro privilegiado ali era o Ramagem, né? É o Ramagem ainda. A Câmara fez o pedido de sustação da ação penal, eles fatiaram aquilo ali, falando, então vai só o que teve depois do 8 de janeiro, como se não fosse um crime, né? Definido como um crime continuado. O 8 de janeiro, essa seria só a execução. E assim, você só tem um crime quando tem execução. Todo planejamento não é crime. Então, é uma construção jurídica, assim, assustadora. Mas o que o tribunal quer, na verdade, com todo esse julgamento, é botar medo nas pessoas. E está conseguindo. Porque a gente vê, tem o Ramagem, tem a Zambelli. Hoje a gente falou aqui da Folha de São Paulo, eu devia ter te mandado no privado. Tem uma manchete da Eliane Cantanhede, outra estrela do jornalismo brasileiro, falando que tipo de gente faz vaquinha. A gente vai... Tá no item 2 aqui da pauta. Vamos trazer. Linda. Quer colocar? Ramagem, Carla Zambelli, Brazão e Flor de Lis. Então, assim, é isso. Tá querendo colocar o Ramagem no mesmo patamar do Brazão e da Flor de Lis. Gente, como é que a gente... Tem mais uma coisa para comentar sobre o STF, quando você faz essa equiparação? Como é que você argumenta com um negócio desse? E isso, Carol, é extremamente importante que você está colocando para a gente, porque agora a situação, no caso do julgamento do Alexandre de Moraes,
começa a ficar muito claro que a gente deixa de exercer uma função de intérprete do direito, quando a gente vê casos assim, e passa a trabalhar no plano psicológico e intencional dos pseudo-julgadores que hoje estão no STF, ocupando cargos de autoridade. No final é isso. No final, eu não faço mais análise jurídica, ninguém mais consegue fazer análise jurídica hoje sobre as decisões do STF. Eu não consigo enxergar um esboço de segurança jurídica em nada que eles fazem. Eles estão contribuindo para a maior desestabilização política e institucional do Brasil, como nunca antes outra entidade na nossa história contribuiu. É assim que eu leio. Ele conduzir a oitiva dessa forma e ainda trabalhar a questão, por exemplo, e a imprensa traz isso de maneira taxativa, como se houvesse essa contradição do Freire Gomes com o depoimento da PF e o que ele falou na sua, agora no âmbito da ação penal, na oitiva. E, na verdade, uma interpretação séria do que foi falado, não existe uma discussão sobre o fato de não ter uma contradição. Quem explorou isso como contradição foi o PGR. Então, é uma loucura. A gente está vendo aqui um tribunal que parece que é um tribunal, parece não, é um tribunal de exceção. Ele está com o espírito de punir quem ele quiser, de acordo com o pretexto que ele está utilizando. Está. Sabe qual é o pior? A gente tem a legislação falando uma coisa, os ministros do STF fazendo outra completamente diferente, sendo ensinada nas universidades de direito, e, ao mesmo tempo, o Alexandre de Moraes, que tem um comportamento completamente fora do escopo da sua função. Então, a OAB, ela tá lá. E o que a OAB está falando? O que ela está fazendo? Você entendeu? Como que o cara ele se acha no direito de dizer o meu tribunal? O que é isso? É um órgão de Estado aquilo ali. Aí depois o cara simplesmente vai dizer que o quê? Ah, não, a culpa é da internet. Porque, sabe, eu faço a bosta, e aí depois que eu faço a bosta, eu quero culpar, a culpa é minha, eu vou botar em quem eu quiser, afinal de contas, né? Então a culpa é da opinião das pessoas que não aceitam que eu transforme um órgão de Estado no meu feudo particular. Então, assim, o Alexandre de Moraes, ele conseguiu esculhambar com o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, não é o Alexandre de Moraes, todos eles, tá? Porque ninguém faz nada sozinho ali. Mas ele é a cara do abuso de autoridade. E ele sendo a cara do abuso de autoridade, eu fico impressionada que a Ordem dos Advogados do Brasil não consiga fazer nada além de meramente notinhas de repúdio. Tá entendendo? Então, antigamente a gente brincava, né, há um ano atrás, 2 anos atrás, que eram os militares, né, as notas de repúdio, que tem até a musiquinha dos brasileirinhos e tal. Agora é a OAB. Agora é simplesmente a OAB. Por quê? A OAB não quer se indispor com os seus aliados ideológicos, porque é isso que, infelizmente, o órgão faz, tem aliados ideológicos, e para não dizer que não fez nada em torno das prerrogativas dos advogados, que na verdade, a verdadeira função do órgão é zelar pelas prerrogativas dos advogados, ela faz notinhas de repúdio. Então, assim, o pior do que isso foi a decisão de alguns dias antes de que não podem gravar. Como assim não podem gravar? A gente está falando de julgamento público. O que eles não querem é o julgamento das pessoas sobre a ilegalidade que eles estão cometendo. Então, assim, quando a gente trata desse assunto da insegurança jurídica do Brasil, a gente tem que entender que isso influencia, não é só deveria ser o mais importante, tá? Que é a liberdade individual. Isso deveria, o brasileiro deveria ter isso como prioridade, mas o brasileiro ele já não tem mais. A crise ela é moral, ela é estética, a crise ela é cultural, todos os sentidos, tá? Então, quando a gente entende isso, a gente entende também por que os valores do brasileiro eles foram subvertidos, foram invertidos ao ponto de que as pessoas estão cagando para a própria liberdade. Afinal de contas, elas tiveram que se encarcerar dentro de casa por causa da bandidagem, que não é nem a de Estado, entre aspas, né?